Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos. Vamos para uma conversa interessante com relação à saúde no nosso país, que não ocupa um ranking muito interessante. O Brasil, da última vez que eu chequei, ele está colocado em 125º lugar em saúde com relação a outros países do mundo, ficando atrás do Paraguai, El Salvador ou Butão. Dentro desse contexto, nós podemos abordar certos tipos de hábitos que foram inseridos para nós através das indústrias de alimentos e de produtos químicos, inclusive os de limpeza pessoal. Nós temos no nosso corpo uma glândula muito interessante que mantém a nossa temperatura basal em 36,6. Esse órgão se chama tireoide, que tem a função de manter a nossa temperatura basal nessa média de temperatura. Para vocês terem uma ideia, os brasileiros não são muito bem tratados com relação a esse órgão, que por vezes eles não são muito bem atendidos de acordo com deveria ser, pois metade da população ou mais do nosso país sofrem de hipotireoidismo. Então, abordando esse assunto, nós temos os metais pesados que entram no nosso corpo e substituem o iodo, que é muito interessante. É um mineral inorgânico que faz parte de várias funções no nosso corpo, inclusive a produção do hormônio da tireoide. A nossa tireoide, ela trabalha com o mineral principal, que não seria o iodo, é o iodeto de potássio. Então, o que acontece é que, desde o horário que nós nos acordamos, nós usamos um poderoso metal que ele causa bullying nos outros minerais adjacentes, principalmente o iodo, que seria o flúor. Nós temos no creme dental, nós temos flúor na água fluoretada. Esse entra no nosso corpo e substitui o iodo, que já é muito baixo na nossa alimentação, pois nós, os brasileiros, não consumimos algas que são ricas nesse mineral tão importante para a saúde. E eu estou me referindo ao iodo inorgânico. O iodo radioativo, esses que são feitos para tratar alguns pacientes, esses não é muito interessante. Então, dos minerais que são mais mandão e que entram no nosso corpo e substituem o iodo, que já é baixo na alimentação e na suplementação dos brasileiros, porque no sal de mesa nós temos iodo, mas não é o suficiente para estarmos suplementando, só é o suficiente para não causar bócio, que é aquele papo que se desenvolve nas pessoas que têm essa disfunção da tireoide, pois ela aumenta para segurar mais iodo no corpo. Os minerais que entram no nosso corpo e substituem o iodo são o cloro, nós temos o flúor, que é um produto químico, é um mineral. Nós temos o brometo, que geralmente são usados como medicamento e na indústria automobilística. Esses entram no nosso corpo, substituem, empurram o iodo, que já é pouco, e nesse ínterim as pessoas desenvolvem cistos. Esses cistos viram nódulos, esses nódulos viram fibroses, essas fibroses se transformam em câncer pela falta de um mineral tão importante que é o iodo e pelo alto consumo de toxinas. E não só é isso, nós temos os alimentos fortalecidos à base de ferro, o sulfato ferroso, que é o caso, que também não é muito interessante. O mais interessante para nós estarmos suplementando
ao invés de sulfato ferroso, que são alimentos fortalecidos à base com ferro, esse mineral ferro, seria a ferritina, que é a forma ativa dessa substância. E há uma confusão muito grande com relação à ferritina e a sulfato ferroso. Esses alimentos que são fortalecidos à base de ferro também não nos traz benefícios. Esses minerais a longo prazo também nos causa câncer por nós estarmos intoxicados com esses tipos de substâncias não interessantes para o nosso corpo. Outro que nos causa muito mal é o glutamato de monossódico, que veio desde o Japão até chegar aqui no Brasil como temperos, que ao nós consumirmos esse alimento, esse tempero, esse sabor que nós temos na língua, os setores que detectam amargo, doce, e nós temos o umami. O glutamato de monossódico causa prazer, sensação de prazer. Só que tem muitas pessoas que têm dores de cabeça frequentemente por causa do glutamato monossódico e com o passar dos anos desenvolve Alzheimer e outras patologias. E o que fazer para que nós possamos tirar esses minerais pesados do corpo? É simples. É só você ter em casa coentro e fazer pequenas porções nas saladas e comer. Ingerir coentro pelo menos 2 vezes ao dia, há mais ou menos uns 2 meses, 60 dias, para que você quele esses minerais que estão soltos no corpo e eles percam a função. Então, desde os anos de 1900, o brasileiro tinha uma expectativa de vida em torno de 47 anos de idade. Hoje, o IBGE informa que nós estamos vivendo em torno de 75,2. É a nossa idade média de expectativa de vida. Por esse motivo é que eu gosto de abordar essas toxinas que nos fazem mal, pois saúde é um bem-estar físico, mental e espiritual. Então, pessoal, vamos cuidar da nossa alimentação para que nós possamos viver cada vez mais e com saúde, pois a velhice é considerada como uma doença no mundo dos geneticistas. Obrigado pela atenção de todos. Sigam a nossa página no Facebook, no Instagram e aqui no canal A Casa dos Dimensionais. Dê seus joinhas no vídeo, compartilhe e faça seus comentários, que nós estamos sempre postando informativos aqui de maneira rápida e direta ao ponto, ok? Mais uma vez, obrigado pela atenção e até mais.